está aqui na igreja de Cumbica Base. Essa igreja traz em nós boas memórias afetivas, né? Lembro-me, quando cheguei aqui, pouco tempo, né? Junho de 1987, faz só 35 anos, né? E eu estou vivo, como diz o pastor Salvador, estou no lucro, né? Estamos vivos, estamos agradecidos, e ainda temos irmãos ainda daquela época, ainda conosco. Então nós estamos no lucro, irmãos, né? Temos que glorificar, exaltar e bendizer a Deus. Eu agradeço a Deus pelo acolhimento dessa igreja, faz-me lembrar desde quando eu cheguei aqui, em 1987, claro que bem mais magro, né? Magro que dava dó, né? E a acolhida que a gente teve aqui nessa igreja. Lembro ainda da saudosa irmã Dita, né? Muito amorosa, nos recebeu com muito amor, com muito carinho, os almoços lá na casa dela, também os dos pães da Edília também, né? Enfim, são memórias, são boas memórias afetivas, irmãos. Isso é muito bom. Mas vamos falar um pouco sobre viver pela fé, porque viver pela fé é você ser grato a Deus. É um dom que procede da sua palavra, esse quesito de viver pela fé. A própria palavra de Deus diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Jesus Cristo, mediante essa palavra que nós temos nas nossas mãos. Os que são da fé, eles vivem pela fé, pois eles já confiaram, eles já depositaram as suas vidas, né, ao seu Criador. Ou seja, eles não confiam em si mesmos, né, mas os seus desígnios, os seus momentos, os seus dias estão nas mãos de Deus. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia de Deus que você se achegou até o dia de hoje neste lugar. Mas o outro lado também existe. A Bíblia diz lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, no B, que a fé não é de todos. Nem todo mundo tem fé. A fé não é de todos. E o texto que a Dani leu, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu espero que a minha fé seja alimentada pela palavra de Deus e a sua fé também seja alimentada pela palavra de Deus e que você saia daqui como eu também com mais fé. Eu quero sair desse ambiente com mais fé, irmãos, né? Então, veja, o inverso, o contrário da fé, a Bíblia chama de incredulidade, que é um quesito da secularização desses dias que nós temos vivenciado. Porque uma vez que você ouve o evangelho, né? Uma vez que você vem na igreja, uma vez que você conhece de có e salteado a história da cruz de Jesus Cristo, você sabe historicamente que você está inserido em o depois de Cristo, né? 2022, depois de Cristo você está dentro disso. Então, no mínimo, a minha e a sua fé, ela precisa ser gerada. Às vezes é bem pequena, muito pequena a nossa fé. Ela é citada como um grão de mostarda, a menor semente, né, que já existia. Jesus fala sobre o grão da mostarda. Agora, o efeito dessa pequena fé, esse efeito ele é extraordinário. Se ela vem sendo experimentada, se ela vem sendo vivificada pelo Espírito Santo em nós e vivenciada por você na praxis cristã, não é assim? Eu li uma matéria uma vez que a pessoa dizia que se alguém frequenta a igreja, há uns 10 anos de igreja, pelo menos essa pessoa já ouviu aí cerca de 1.500 sermões ou mais. Então, 1.500 sermões ou mais se a pessoa já tem 10 anos de igreja. Deus não espera um posicionamento desse povo? Deus não está esperando um posicionamento de fé da minha parte hoje? É lógico, é evidente que sim. Vamos tomar consciência disso. Um não israelita, tem um texto lá em
Lucas 11, 31 e 32, eu estou dizendo um não israelita. Vamos colocar nos dias atuais, um não crente, né? E Jesus que fala assim, ó, olha, a rainha do sul, ela vai se levantar com os homens dessa geração e os condenará. Jesus fala isso, né? Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí Jesus fala assim, e agora está aqui quem é maior do que Salomão, aquele que trouxe a graça até vocês, né? Quem é maior que Salomão? Cristo, né? A resposta é Cristo. Aí o texto, mesmo texto, repete, os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e os condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí ele diz o seguinte, repete novamente, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Lucas 11, 31 e 32, esse versículo. Então, não israelita, um não judeu, confiando, né? Confiando. E essa geração que tem a graça de Cristo exarada, essa geração que tem assim uma quantidade muito grande de pão, né? Nós temos um pão hoje, você come pão da maneira que você quiser hoje. Pão que eu estou dizendo é a palavra de Deus, irmãos, né? Então se alimenta de todas as maneiras deste pão, né? Essa geração teria que ser a melhor geração, mas Paulo Júnior, um pregador que existe por aí, ele diz que é a pior geração de cristãos que nós estamos enfrentando, né? Paulo Júnior fala em uma das suas pregações. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, né? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos trabalhar no pressuposto do meu posicionamento de fé. Se nós fôssemos avaliados agora, hoje, os irmãos que vieram na alvorada com Deus já saíram na frente. Já está na frente, está na minha frente, né? Já está na minha frente. Como eu sendo eu e você, Israel de Deus, vamos trabalhar assim, né? Vamos ver. Nós tivemos um bom ensinamento hoje, por exemplo, na escola bíblica. Tivemos um bom ensinamento. Eu gosto quando a escola bíblica os irmãos discutem e falam, um fala, o outro provoca. A provocação do presbítero Salvador foi muito boa. E os irmãos pegaram, né? Graças a Deus que há essa constância, essa vibração, isso é muito bom. Então foi boa a escola bíblica? Foi boa, eu gostei da escola bíblica, né? Então veja, irmãos, mas aí eu posso dizer assim, eu não estudei a lição bíblica na semana, eu sequer tenho lição bíblica, eu não estava na escola bíblica, né? E para ser sincero, eu não gosto de escola bíblica. Tem gente que já fala assim, já ouvi pessoas dizer isso. Eu gosto de dormir até tarde. Mesmo a escola bíblica começando 10 horas, era 9, agora começa 10, mas eu gosto de dormir até tarde. Esse também não pode ser o seu posicionamento? Você não tem liberdade de fazer isso, né? Lógico, evidente que você tem, né? Se não me falha a memória, essa igreja, num tempo passado, ela doava a lição bíblica. Você nem pagava a lição bíblica. Não sei se hoje ainda faz. Faz isso ainda? Não doa mais, né? Também, né? Mas um tempo atrás ela doava a lição bíblica para todos os seus membros, não é isso? Veja, irmãos, o versículo que nós lemos, no dia do juízo, duas palavras aí que ele fala, ouvir e arrepender. Vai fazer diferença no dia do juízo, ouvir e arrepender. Serão esse o diferencial do não israelita, inclusive por causa de Jesus ser o maior, né? Nós entendemos isso, de Jesus ser o maior. Então fala assim, no dia do juízo. Aí ele repete, no dia do juízo. Eu paro aqui para você pensar com amor e com carinho, né? Só para você meditar com esse amor, com esse carinho. Entenda uma coisa, meus queridos e amados de Cristo. Tudo que a igreja tem feito ou faz mediante a palavra de Deus, ela faz para provocar em você uma reação, uma atitude de fé. E a palavra diz assim, que inicialmente a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas depois com o tempo, né? Com o tempo, a igreja deve ensinar você a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Já não é mais essa fé inicial. É uma fé que vence a tentação, é uma fé de mártires. O texto original nos diz isso, que é uma fé de mártires. Então, ser um cristão verdadeiro hoje, né?
ser um cristão autêntico hoje, ser um cristão honesto, né? Não é uma aguerrida luta. Não tem sido uma aguerrida luta para você e para mim, para todos aqueles que estão, né, os nossos amigos internautas também. É uma aguerrida luta você ser um cristão honesto e autêntico, mas você está batalhando pela fé. Olha, é o seguinte, é batalhar pela fé. Né? Imagine agora, nós estamos num momento antípico do nosso país, tem pessoas agora, neste momento, na frente dos quartéis. Essas pessoas, elas estão batalhando por aquilo que elas acreditam, né? Nós, como cristãos que estamos aqui, também estamos batalhando também pela fé, insistindo, né? Às vezes com poucos, às vezes com mais, mas a gente está batalhando. Então, existe realmente uma consistência de fé maior. Vocês já ouviram alguém dizer, olha, hoje eu vou comer uma comida com mais substância, né? A pessoa fala assim, hoje eu vou comer uma comida com mais substância, né? Vou comer aquela comida comum. Assim também é a fé, queridos. Né? Assim também é a fé. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Eu não vou ler o texto, né? Se quiserem soltar aí, pode soltar. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, 12 ao 14, ele diz assim, que às vezes eu posso estar atrasado, eu posso estar retardado no sentido do quesito da fé sólida, porque eu estou tomando mamadeira, eu estou tomando o NAN, né? É um leite, parece que as irmãs dão para as crianças, não é isso? O NAN é o antes do ninho, né? Então, uma criança pequena, ela não pode tomar leite ninho de cara, não pode tomar leite saquinho de cara, ela tem que tomar o NAN, aquele leitinho mais fraco. As irmãs que já tiveram criança sabem disso, mas depois dá o leite consistente, né? Depois vem o leite consistente. Então, o escritor de Hebreus fala isso, né? Que aquele que não está alimentando dessa fé sólida, ele pode estar tomando o NAN ainda. Mas, segundo a de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você era um bebê no início da sua fé, né? Hoje você é um adulto na fé. Você já não é mais um bebê que precisa do NAN, precisa de um leite racional não falsificado. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Aí diz assim, eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Está lá em 1 Coríntios 13, versículo 11. Então, maturidade, compreensão das coisas. Há essa necessidade da maturidade. A provocação de Jesus no texto. Vamos nos atinar no texto. Vamos nos voltar para o texto de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28. Veja que há uma provocação de Jesus à mulher Ciro-Fenícia. Isso tem tudo a ver dela ter a sua fé despertada e ser uma fé surpreendente, uma fé robustecida, que ia além daquele milagre ocorrido na vida da sua filhinha. O milagre vai muito além daquilo que você necessita. O teu milagre é muito mais além daquilo que necessita. Às vezes você clama a Deus por um milagre, Deus realiza aquele milagre. Quão feliz você fica, mas é mais do que esse milagre, no momento, porque Deus, Ele ainda quer nos surpreender e nós precisamos ser surpreendidos com a nossa atitude e com o nosso posicionamento de fé. Isso vai trazer um renovo para nós também, porque faz-nos pensar, puxa, eu nem sabia que eu tinha essa fé, né? Eu nem sabia que eu ia conseguir isso, né? Olha eu aí, né? Deus me abençoou com tal coisa, com tal milagre. Fé é adesão, fé é compromisso, fé é decisão pública, sim, né? Por Cristo. Fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, é a prova daquilo que nós não podemos ver. Se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos
quase que não sai, deixa eu tomar água aqui. Então, com paciência, aguardamos. Muito bem. Fé, então, é perseverança. Fé é perseverança. Não nos meus recursos, nas minhas habilidades, nos meus talentos, mas nos recursos que Deus nos disponibiliza. Hoje, veja, irmãos, é maravilhoso o texto. Ele vai falar sobre as migalhas da mesa de Deus. Essas migalhas da mesa de Deus, as gotas da sua graça, que poderíamos chamar aqui, elas podem suprir você, elas podem te suprir mais do que você precisa. Porque Deus está trabalhando através da sua doutrina nas nossas vidas, nas nossas intenções, nos nossos corações. Deuteronômio 32, versículo 2, ele diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva destilada, o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. As migalhas da mesa de Deus. O que me surpreende nesse texto lido é que num primeiro momento Deus não liga muito. Deus não está disponibilizando a essa mulher os recursos. Aí, queridos, é saber ouvir um não. Como é difícil para a gente, né? Ouvir um não. A gente começa com essa desilusão do não, desde aquela menina bonita que a gente conheceu. Quer namorar comigo? Não quero. Aí você fala, puxa vida, né? Você começa a ouvir um não. Mas o que Paulo fez com Deus? Paulo estava numa situação difícil. Paulo clamando a Deus: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, eu não vou te curar. O que Deus fez com Jó? Né? Até o capítulo 38, né? Disse não. Mas não. Do 39 em diante ele diz: antes eu te conhecia e ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Isso é perseverança. Isso é não desistir da bênção que Deus tem para nós. Então isso é nos posicionar como essa mulher. Os recursos que poderia reverter aquela sua horrível. O texto fala assim: sua filha terrivelmente endemoniada, a filha dela. Então eu descubro uma primeira verdade aqui nesse texto. Fé admirável toca o coração de Deus, pois o inesperado acontece. O inesperado acontece. A mulher, essa mesma mulher, ela é apresentada lá em Marcos, capítulo 7, 24 a 30. E Marcos vai falar de mais alguns detalhes. Ela falava grego, ela vivia numa cultura grega, mas ela era de nacionalidade sírio-fenícia, uma vez que naquele tempo, né, a Fenícia pertencia administrativamente à Síria. Jesus, ele estava cansado fisicamente. O texto diz isso, né? Ele estava cansado porque ele viajou 50 quilômetros de Cafarnaum até os arredores de Ciro. É bom você lembrar, é bom nós enfatizarmos isso, que Jesus ele teve as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E aqui ele estava com a natureza humana. Aqui ele cansou, aqui ele teve sede, ele foi tentado, mas ele não pecou. Vamos analisar rapidamente essas verdades textuais aqui. Jesus não estava em território judeu. Ele queria descansar. Ele queria descansar. O seu público-alvo inicial eram os judeus. Pelo cronômetro divino, ele precisava primeiro ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versículo 6. Jesus era muito focado na sua missão. Ele era muito objetivo na sua missão. Ele seguia rigorosamente as Escrituras Sagradas, né? Porque ele é a própria Escritura Sagrada, ele é a palavra de Deus personificada. Lá no capítulo 4, 22 de João, ele diz que a salvação vem dos judeus. Lá no capítulo Romanos 3, versículo 2, primeiramente porque os judeus foram confiados as palavras de Deus, o cânon sagrado, os oráculos de Deus, foi confiado aos judeus.
Mas eles não quiseram. Tinha todos os recursos, toda a fala de Deus. Acaso eu não tenho esses recursos hoje? Acaso essa igreja, está faltando alguma coisa para essa igreja que Deus não tenha derramado? Está faltando a graça de Deus nessa igreja? O que está faltando nas nossas vidas? Faz-nos pensar para nós perseverarmos. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem ou de se tornarem filhos de Deus. Veja que o tempo da graça exclusiva aos judeus, ela estava na sua contagem natural. O evangelho era para eles. O evangelho não era para você, não era para mim, não. Não era para a mulher Ciro-Fenícia. Por isso que Jesus diz assim, não é justo tirar o pão dos próprios filhos. Jesus disse no texto. Inicialmente houve um silêncio de Deus. Deus silenciou. Seria uma provocação para uma reação surpreendente, né? Para que o milagre ele ocorresse na vida daquela mulher. Você é determinado? Você é uma pessoa determinada? Se analise aí, né? Você tem sido perseverante? É uma análise que você vai fazer. Manda essa mulher embora. Chega. Está enchendo a paciência, diz os discípulos. Aos gritos, ela perturbava aos que estavam dentro de casa, segundo a ótica do Marcos, capítulo 7, 24. Segundo a ótica do Mateus, eles estavam numa rua, né? Eles estavam seguindo, mas segundo a ótica de Marcos, eles estavam na casa, 7, 24. Então ela chamava a atenção dos vizinhos, porque ela estava desesperada. Ela estava carente, as expectativas dela não estavam em nada, a não ser em Jesus. Todas as expectativas dela estavam em Jesus naquele momento. Pense comigo, até onde vai a sua perseverança? No deserto e no silêncio divino. O silêncio divino é terrível, como o deserto também. O deserto divino também é terrível, mas ainda entra o desprezo dos homens, né? Esse desprezo tem feito você desistir do seu posicionamento da busca do seu milagre hoje. O seu milagre hoje. Eu não sei qual é aquilo que você anela. Uma fé surpreendente, ela tem foco. Nada disso fez aquela mulher Ciro-Fenícia desistir. Como diz um ditado lá em Minas, quem sente a dor é que geme. Né? Quem sente a dor é que geme. E se nós temos um Deus que nós podemos gemer diante dele, vamos gemer diante desse Deus. Era a sua filhinha que estava horrivelmente tomada pelo demônio. A sua atitude, o seu posicionamento diante de Jesus ainda é o teu diferencial até hoje. Portanto, atire-se aos pés de Jesus Cristo, como essa mulher fez. Se você tem essa carência, se você está necessitado, clame a Ele. Se você está necessitado, clame a Ele. Grita por Ele, peça a ajuda dEle, a ajuda desse grande Deus que está presente também aqui no nosso meio. Pela fé, nós podemos entender isso. Adore a Jesus como essa mulher Ciro-Fenícia fez a despeito de todos e de todos. Erga as suas mãos, glorifique a Deus, né? Exalte a Cristo, né? E, como diz o salmista lá no Salmo 29, 9, e no seu templo cada um diz glória. Cada um diz glória. Primeiro ela reconhece o senhorio de Jesus. O texto original diz que ela chamou de Jesus de Kyrios, ou Curios, no grego, que significa Senhor ou Mestre, né? A primeira coisa, e outra coisa, ela reconhece também o título messiânico de Davi, o messiânico de Jesus, chamando ele de filho de Davi, né? Então, no silêncio de Deus, queridos, no desprezo dos homens, ela perseverou. E assim eu descubro a segunda verdade aqui do texto. Fé admirável toca o coração de Deus, pois num instante inapropriado, ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. A fé, ela é um dom de Deus, então ela não se apoia na sua força, ela não está apoiada no que você é capaz ou não de fazer. A fé, ela quebra barreiras, e não existe lugar ou hora para que o milagre
possa acontecer, como canta o André Valadão, né? André Valadão tem aquele hino que diz: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, eu não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá a vitória amanhã, depois, nessa hora. É nessa hora, é nesse exato momento que Deus se faz presente para atender a sua necessidade, para atender o clamor do seu coração. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Glória a Deus por isso. O exato tempo, o exato momento de Deus. Uma fé surpreendente como a da mulher, que o texto nos revela, ela nos ensina. Presta atenção aqui, irmãos. Essa fé surpreendente, ela nos ensina a confiar cada vez mais nas possibilidades de Deus e desconfiar cada vez mais das minhas possibilidades, do meu eu. Numa atitude e posicionamento de fé, eu irei em direção aos meus problemas, às minhas dificuldades, ou às minhas neuras, como o pequeno Davi. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não é na minha força, não é no meu querer, é no nome do Senhor dos exércitos. Um determinado missionário lá do Rio de Janeiro, ele estava descansando. Um domingo à tarde, depois do almoço, né? Depois de ter almoçado aquele almoço de domingo, né? O almoço de domingo geralmente é mais farto, né? Mas aquele missionário ele precisava estar à noite na sua congregação, que ele era responsável e que ficava distante lá da sua residência. Próximo da sua casa existia uma igreja grande da sua denominação. Lá tinha um grupo de irmãs, essas irmãs oravam, essas irmãs eram fervorosas na oração. O pastor daquelas irmãs morava longe, e elas vieram recorrer ao missionário e disseram: missionário, desde ontem uma mulher está endemoniada, desde ontem essa mulher está endemoniada, e nós viemos te chamar para você ir conosco. Numa situação assim, o ideal é que o missionário estivesse em jejum, em consagração, não é assim que a gente pensa? Em oração, nada disso. A barriga daquele missionário estava cheia. Ele tinha comido aquele frango, né? Aquele frango assado com macarrão, fartamente, né? Então ele estava com a barriga muito cheia. Entenda, meu querido, entenda uma coisa: as situações ruins que nos acontecem, quase sempre ela vai te pegar você de calça curta. Quase sempre. Um câncer, um tumor, um acidente, um desemprego, uma Covid-19, por aí vai. Nós somos surpreendidos com isso e nós ficamos sem chão. Então, nessa hora é que nós precisamos de uma fé que nos surpreenda. É nesses exatos momentos que o seu feijãozinho com arroz, com Deus, né, vai ser necessário, vai ser útil no seu cotidiano de oração, ali com hinos espirituais que você canta no dia a dia, com a mensagem da palavra que você escuta, com a escola bíblica, que você chega cedo para não perder, né? Lá na igreja de Paineiras tinha uma criancinha, o Anthony, e logo quando terminou lá o culto, a escola bíblica, ele estava chorando num canto. Eu perguntei ao pai: por que o Anthony está chorando? O pastor, ele está chorando porque ele não queria chegar atrasado na escola bíblica. Falei: mas é. Aí quase que eu disse para ele: mas você é um sem vergonha mesmo, né? A criança está chorando e você, que é pai, que é adulto, que sabe das coisas, não está fazendo o esforço para chegar cedo na escola bíblica. Mas não falei isso, não. Só pensei. E aí eu parabenizei e falei: não, eu estou com ele. Eu estou com o Anthony, né? Eu estou com o Anthony. Eu não estou com você, não, eu estou com o Anthony. Né? Que ele está fazendo um esforço para chegar na escola bíblica cedo. Então isso, meus queridos, é o feijãozinho com arroz com Deus. É a sua devocional diária. É aquelas orações do presbítero Salvador na quarta-feira com as irmãs, né? Tudo isso faz uma tremenda diferença quando você está assim com a barriga cheia, você está despreparado, você está desprevenido e o diabo chega. E aí? Né?
você tem vida com Deus, você se alimentou antes, né? E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus vai contigo lá e você vai repreender o diabo e o diabo vai sair, porque não é você, é a graça de Deus na sua vida, né? E aquele missionário, mesmo com a barriga cheia, com aquelas irmãs de oração, e ele estava confiando desesperadamente, né, que Deus o ajudaria, pois ele estava indo em nome de Jesus. E a rua estava cheia de pessoas. A mulher endemoniada estava fazendo aquele espetáculo, o demônio estava fazendo aquele espetáculo, estava escandalizando também aquela mulher. Aí Deus dá autoridade àquele missionário de fazer a mulher entrar na sua casa, dá um norte, dá uma direção, e ele com autoridade disse, entra na tua casa, e assim em nome de Jesus, aquele demônio saiu daquela mulher, e a fé do missionário foi contemplada, Jesus respondeu a sua petição, e o milagre aconteceu. Deus está presente aqui, uma fé surpreendente é necessária, para que nós possamos viver por fé, não por vista da circunstância adversa que nos cerca. Fé admirável, ela toca o coração de Deus, irmãos. O inesperado acontece, num instante inapropriado, ele diz, eis-me aqui. Deus está presente aqui, Deus se faz presente aqui. Vamos nos colocar de pé. É um momento que essa palavra ela seja confirmada nas nossas vidas, confirmada na vida dos nossos amigos internautas que estão assistindo ou aqueles que vão assistir a essa transmissão. É um momento que eu não sei como é que está a sua situação. Essa semana eu tive uma situação na minha família, né? Tive uma situação na minha família que me ligaram pedindo oração por um dos meus familiares, né? Que surgem esses problemas inesperados, né? E a gente tá orando. Eu não sei como é que está a sua situação, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não retorna para Deus vazia. Antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. Essa palavra ela é real. Essa palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão das almas, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Eu não sei o que é que a palavra quer provocar na sua vida de fé neste momento, mas eu sei que através da graça de Deus eu posso suplicar, eu posso orar, e Jesus pode fazer como ele fez com a mulher sírio-fenícia, né? Através da sua fé surpreendente, né? Através da sua fé surpreendente. Ó mulher, grande é a tua fé. Naquele exato momento, o diabo soltou a sua filha, né? O texto de Marcos fala que quando ela chega, ela vê a menina lá caída lá na cama, né? Foram muitos momentos, né, angustiantes que o inimigo prendeu aquela criança, mas agora ela estava liberta através de uma ordem de Jesus, através do seu posicionamento aqui nesta manhã. Jesus pode enviar a ordem, o seu milagre pode acontecer e aqui agora. Vamos clamar? Vamos orar ao Senhor? Se você quer receber a oração, se sinta à vontade de vir aqui na frente, né? Nós temos aqui os nossos presbíteros, pastores que poderão estar orando em seu favor. Há alguma pessoa que necessita de oração, seja por você próprio, ou seja por um dos seus, né? Como foi o caso dessa mulher, a intercessão dela foi pela sua filhinha. Não era ela, mas o problema atingia ela diretamente. Às vezes o diabo ele não consegue te derrubar. Às vezes o diabo vai insistindo para te derrubar. Aí, como ele não pode te derrubar, ele ataca a sua periferia. Ele atacando a sua periferia, ele sabe que você vai ser atingido. Deus está presente aqui para que nós possamos estar sendo abençoados por Jesus Cristo. Vamos orar? Os irmãos podem vir aqui à frente. Os pastores estão convidados para que venham nos auxiliar e toda a igreja vai estar orando para que o Senhor possa estar realizando esse milagre, né? Para que esse milagre aconteça aqui e agora, nesse exato momento. Amém? Vamos todos nós orar? Noa e o Célio, vamos clamar.